Eu vou contar de um processo que é dessa casa, que chama Casa das Expedições, é um abrigo. Ele foi conveniado na verdade, ele foi conveniado em 2009, enquanto centro de referência da criança e do adolescente, que eram os CRECAS, os famosos CRECAS. A gente assumiu ele vindo de uma outra instituição, de uma linha totalmente igrejeira, evangélica. A gente assume um serviço com os meninos fazendo cocô no chão, andando enrolado em cobertas, pulando muro para usar droga e voltando. Eram 26 meninos, 24 usando medicamentos psicotrópicos. E pulando o muro, depois usava o medicamento, pulava o muro para usar crack. Educadores assustados. Uma equipe que não tinha uma relação direta assim com os meninos, né? Eram procedimentos muito mais paliativos, ou não sei. A equipe tinha uma coisa muito engraçada e terrível. A equipe da cozinha fazia alimentação separada dos meninos e dos profissionais. Imagina a qualidade de um para o outro. E a outra questão é, os meninos não podiam se servir, os profissionais comiam dentro da cozinha, se serviam, e outra qualidade. E aquilo, né, eu lembro do meu primeiro dia de trabalho, eu ficava olhando, pensando, o que eles estão dizendo para esses meninos? Né, quando você faz isso, quando você está numa casa, você vai passar 12, 10 horas por dia ali, convivendo com sujeira, convivendo com os meninos pulando, indo e voltando, e você refém, entre aspas, dessa situação, o que a gente estava dizendo para aqueles meninos? A gente, né, eu digo porque eu cheguei lá, tinha aquela situação e eu estava contratada para aquilo. Então, eu também fiz parte daquilo por um período, até a gente começar a pensar e a querer mudar aquilo. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que eu queria dizer sobre PPP, o que no acolhimento nos incomoda ou nos desacomoda? Porque a gente vai ficando acomodado no acolhimento. A gente tem uma rotina, um cotidiano que é chato, mas é cômodo. É bom. Agora, a gente tem que sempre ir buscando o que está nos desacomodando, o que incomoda. E, se não tiver um incômodo, tem alguma coisa errada com a gente. Então, vamos lá. Casa das Expedições é um nome que foi dado dentro de uma assembleia, que eu vou contar o que é uma assembleia, mas pelos meninos da casa. Então, esse processo de elaborar um serviço é junto com a equipe e junto com os meninos e suas famílias. Fico pensando muito o que é escutar e como a gente escuta. A escuta está no cotidiano, em todos os momentos. Não é quando a gente chama o menino para conversar, para a gente dizer para ele e não escutar. Né? A escuta está no cotidiano, quando ele está lavando roupa, quando ele está varrendo lá a casa, quando ele está de perna para o ar. A escuta acontece em todos os momentos e como a gente está ouvindo isso. Os meninos estão dizendo para a gente quem eles são, o que eles querem, o tempo inteiro. Como a gente está acolhendo, é que faz a diferença dentro do serviço. Vamos lá. Essa metodologia, ou esse trabalho, né, ele foi desenvolvido ao longo de muitos anos. Eu estou na área há 25 anos, não conto quantos anos eu tenho, mas eu estou na área há 25 anos, comecei trabalhando com crianças de rua, diretamente da rua, e criando parcerias, né, com outros educadores sociais. Quando a gente assume esse convênio, né, do CRECA, vários educadores, então, que a gente tem um trabalho junto ao longo de muitos anos, vêm trabalhar junto. Então, a gente faz uma equipe que não eram tantos assim, mas eram 6 pessoas, mais a equipe que já estava lá, para pensar que serviço era aquele, para fazer um levantamento e para pensar o que a gente pode fazer num ambiente desse. A outra questão é, acolhimento precisa ser, assim como a Cris estava falando, né, a gente sai da abordagem assistencialista para uma abordagem mais profissional, a gente precisa estudar o que a gente faz. A gente precisa estudar.
E a gente não estuda e quer que o menino estude. A gente faz lá uma faculdade, né, daquele jeito, ou não faz, né, não importa. E não, eu não estou falando que é um ensino que tem que ser esse ensino da faculdade, da pós-graduação, mas a gente para de estudar. E a gente cobra que os meninos estudem. Você não estuda, você vai ser o quê na vida? Educador? E, para ser educador, tem que estudar, hein, gente? Então, algumas referências, eu vou estar falando por uma abordagem. O PPP ele é um projeto político porque ele traz uma ideologia, né? A cultura institucional ela tem uma ideologia. Qual que é a ideologia de cada serviço? Por isso que, quando a Cris fala não dá para colar um PPP, pegar um recorte e cola, né? O meu colega de um outro abrigo me passe, eu só faço um. Porque tem a ideologia daquele serviço. Qual que é a ideologia do lugar da onde vocês estão atuando? E, a partir, então, assim, dessa questão da ideologia, nossas referenciais teóricas, né, são essas aqui. Summerhill, Comunidade Enfance, aqui do Brasil, né, Escola da Ponte, Paulo Freire, Pichon Rivière, Winnicott, Foucault, Edgar Morin. A maioria, né, assim, a gente vai ter aí a pedagogia influindo muito, psicanálise e filosofia. Em 2008, então, a gente fez uma avaliação desse serviço, né, do CRECA, e a gente optou por sistematizar um projeto político-pedagógico, né? Então, nesse projeto deveriam estar contemplados todas as ações executadas no serviço, desde a chegada de um novo morador, as rotinas, os grupos de fala, atendimento à família, estudo de caso e a saída dos meninos e meninas, a formação dos profissionais, entre outros. Então, nosso primeiro projeto pedagógico ele acontece em 2008. Ele demorou 1 ano para ficar pronto. Exatamente 1 ano, com encontros semanais, de 2 horas, com a equipe inteira, todo mundo pensando. Porque qual que é o problema da gente? Que são 2 ações muito diferentes, né? A gente tem o cotidiano e faz as coisas. A segunda questão é parar e pensar o que a gente faz. E a terceira questão é escrever o que a gente faz. Então, a gente não sai de um lugar para o outro, né, da rotina de pensar para escrever tão facilmente. Todo mundo aqui que escreve, faz relatório, percebe isso. Aconteceu isso, e como é que eu ponho isso no papel? Aconteceu isso, e como é que eu conto isso da maneira mais clara possível? Então, assim, são 3 momentos. Um que é de parar e olhar o que faz. E discutir como se faz o que você quer fazer. A outra é de escrever o que se faz e planejar. Porque também, na hora que a gente está escrevendo e pensando, pensa como é que faz, e vai escrever, a gente fala, poderia ficar melhor isso. Talvez isso, não só na escrita, mas na nossa ação pode ficar melhor. E a outra coisa é ouvir todo mundo. Quando a gente inicia o processo de vamos pensar no PPP, vamos começar a escrever, eu lembro que, na época, eu falei, bom, coordenação, que eu estava coordenadora, equipe técnica, e a gente chama alguns educadores, quem está mais afim, quem não sei o quê. Os técnicos, não, a gente vai chamar todo mundo. Aí eu já fiquei cansada, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Porque tem um que quer, outro que não quer. Não, mas a gente vai fazer com todo mundo. 6 meses pensando e escrevendo o PPP, em determinado momento, vamos chamar os meninos para pensar e para dizer para os meninos o que a gente está pensando, se é isso mesmo. Chamamos os meninos. Mais 2 meses, vamos chamar as famílias. Que a gente estava escrevendo sobre as famílias. Será que é isso que a gente faz? Será que é desse jeito que a gente tem que fazer? Então, assim, o PPP ele demorou um tempo, porque a gente foi mastigando muito ele. E também para ele virar, de fato, coletivo. Então, o desafio naquele momento era sair da prática, refletir as ações, para, assim, escrever e colocar a metodologia a ser aplicada no serviço com todos os funcionários. Tem uma coisa que eu acho que é bem importante. Ele é um documento que está no papel, ele é revisado todo ano. Todo ano a gente para e revisa o PPP. E, cada ano, a gente usa uma estratégia. No final do ano passado e começo desse ano, a nossa estratégia foi qual? Design Thinking, que é um negócio que eu não conhecia,
conheci agora, mas é um processo bem interessante. Mas, a cada ano, a gente olha o PPP por um outro lugar. Primeiro, para a gente não se viciar. Segundo, para se pôr a pensar mais e mais. Então, todo ano a gente faz uma revisão, tira ou coloca coisas, e também porque, né, se a gente pensar, são 10 anos. Em 10 anos, muita coisa mudou. Na sociedade, nas políticas públicas, e, nos 2 últimos anos, muito mais ainda, porque a gente tem, em vez de avançar socialmente, a gente tem regredido. E como a gente, que está nessa área, tem visto e tem sentido tudo isso. E isso tem impacto direto no serviço. Não dá para a gente ficar, está tudo bem, não tem nada acontecendo. Vou dizer, nossa, todo mundo lê tudo? Não, para fazer a reformulação dele, né, a avaliação, a gente lê tudo. Agora, tem uma coisa muito importante. As pessoas elas estão com o PPP incorporadas. Então, a cozinheira ela sabe se deve ou não chamar a polícia. Não é um questionamento. Ah, vamos... Ela já sabe, não se chama a polícia. Se chama uma assembleia. Né? A moça que cuida da limpeza, o motorista, eles têm muito claro qual que é a nossa metodologia. E por que a gente faz assim ou assado. E, quando eles têm internalizados, é porque fez algum sentido. Enquanto não está fazendo sentido aquilo, aquilo não é internalizado. Então, assim, a reflexão, a discussão, atualmente, as supervisões, elas são para a gente internalizar qual que é o nosso papel, qual que é o nosso modelo, no que a gente acredita. Algumas estratégias dentro do PPP. Então, o PPP ele tem 50 e poucas páginas, ele é previsto tudo, assim, rotina, blá, 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 e como que a gente deve fazer as coisas. Horário do almoço, como é que o almoço deve ser servido? Né? Como é que a gente deve estar no horário do almoço com os meninos? Os meninos não almoçam sozinhos, almoçam junto com a equipe. Né? Não tem horário separado, é junto. Né? Não tem comida separada, é junto. Como é que os meninos, como é que a gente vai planejar a atividade de final de semana ou algum dos projetos que vai acontecer no final de semana? Junto com os meninos em assembleia. Então, o PPP ele vai prevendo como é que cada ação deve acontecer. A gente tem aí 10 anos de PPP nesse serviço, mas o que não sai do PPP? As assembleias, uma vez por semana, acho que todo mundo sabe o que é uma assembleia? Pode ser? Então, a assembleia é um momento que a casa para, é um momento, é um espaço ritual, que a gente chama. Ele tem um dia fixo na semana e um horário, porque todo mundo tem que já estar atento que, naquele dia, naquele horário, a gente vai parar, levantar quais são as pautas daquela semana e discutir em assembleia, com o grupo todo de meninos e os funcionários da casa. Da assembleia fazem parte coordenação, equipe técnica, educadores e apoio. Cozinha. E tem as assembleias que são fixas, né, que são uma vez por semana, e tem a assembleia extraordinária. Se aconteceu alguma coisa na casa de extraordinário, a casa para e chama uma assembleia. Qualquer um na casa, não é só o coordenador, o técnico, o educador, qualquer um que esteja naquela rotina tem o direito e tem que ser atendido quando se chama uma assembleia. Então, um menino pode falar, eu quero uma assembleia agora porque roubaram, sei lá, meu sapato. A casa para. Vai todo mundo para a assembleia para discutir isso. Ah, mas está no horário de saída para a escola. Não é importante, a gente vai parar. Para tudo. Para de fazer comida, para de lavar roupa, para de se arrumar para ir para a escola, para casa. E a assembleia é muito importante porque lá são definidas e decididas as situações coletivas. E como que a gente faz essas regras coletivas? Os grupos de fala e escuta são momentos também semanais, e aí são divididos por gênero. Né? Então, tem um grupo de fala feminino e um grupo de fala masculino. O que a gente foi percebendo durante o tempo é que, nas assembleias, vinham questões muito pessoais, individuais, ou das meninas, ou dos meninos, e a gente começou a perceber que tinha uma exposição. Eles ficavam se expondo, e a gente começou, opa, paramos e começamos a fazer os grupos de fala. Então, uma vez por semana,
tem um grupo de meninas e um grupo de meninos. Discutir as questões das meninas e a dos meninos, para isso não aparecer em assembleia. E também, um tanto, menina é um bicho terrível, né? Eu tenho 3 filhos, 3 adolescentes, eu não faço assembleia em casa, deveria fazer. 2 meninos, 1 menina, e, de vez em quando, eles ficam se atacando, né? Então, meus filhos, que, né, 2 pais educadores, de vez em quando se comportam assim, imagina um abrigo com 20, um querendo provocar o outro. Então, esse momento é um momento muito especial e delicado, que é o momento da gente respeitar, dos meninos aprenderem a se respeitar, as meninas se respeitarem, os meninos se respeitarem, e um momento também deles poderem falar de questões muito pessoais, que tem a ver com a adolescência, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o namorado, tem a ver com o uso de drogas. Mas é um momento de escuta e de entendimento dentro daquele grupo que eu faço parte.